Segundo Crônicas, capítulo 28. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Versículo 22. Quando eu fiz 14 anos de idade, ganhei um livro especial. De início não dei muito valor e simplesmente o guardei. Aos 16 anos, encontrei o livro entre as minhas coisas e me foi despertada a curiosidade de lê-lo. O nome do livro? Projeto Sunlight, traduzido e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Trata-se de uma ficção, mas que culmina em um fato muito real, a breve e gloriosa volta de Jesus. Terminei o livro em lágrimas e oração, na primeira, na segunda e na terceira vez em que o li. E ontem pude ver a emoção e alegria nos olhos de nosso filho mais novo, ao meu marido e eu lermos as últimas páginas do livro para ele. Infelizmente, amados, nem sempre os filhos seguem os passos de seus pais. Ontem vimos que Jotão fez o que era reto perante o Senhor e que ele dirigiu seus caminhos segundo a vontade de Deus, mas seu filho não foi assim. Pelo contrário, Acaz não fez o que era reto perante o Senhor e andou nos caminhos dos reis de Israel. Ao dar as costas ao Senhor, Acaz caiu nas mãos do rei dos Círios. Também os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão. Foi um período muito sofrido para o reino do sul. Durante o reinado de Jotão, o povo teve 16 anos para se arrepender. Mas ao insistirem em sua aberta rebelião no reinado de Acaz, durante 16 anos, colheram as terríveis consequências. Percebam que Deus entregava Judá nas mãos de outras nações, mas não fazia isso quanto a colocar Israel contra Judá ou vice-versa. Ao avistar o exército de Israel, trazendo seus irmãos de Judá em situação totalmente vexatória, um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, saiu ao encontro do exército com uma firme repreensão. Ou cuidavam de seus irmãos e os levavam de volta, ou sofreriam os juízos da parte de Deus. Temendo o que poderia acontecer, atenderam às palavras do profeta e fizeram retornar a seus irmãos. Todavia, Acaz não levou em conta o livramento do Senhor e pôs-se a pedir ajuda aos reis da Assíria, porém isso não o ajudou. Então, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, mas eles foram a sua ruína e a todo o Israel. Existem dois tipos de obediência, a cega e a voluntária. A obediência cega está baseada no medo. Eu obedeço para não sofrer as consequências da desobediência. A obediência voluntária tem por fundamento a fé e o amor. Eu obedeço porque creio em Deus, porque o conheço e o amo. Percebem? Quando Oded falou ao exército de Israel, não houve uma comoção que remetesse ao arrependimento, mas o medo do que lhes sobreviria caso não atendessem à mensagem profética. Então, voltaram para Samaria. Muitos estão assim com relação às profecias do tempo do fim. Por medo do juízo, realizam obras a fim de que estas possam redimi-los de sofrê-lo. No entanto, voltam às suas práticas pecaminosas, tão logo sua consciência tenha sido amortecida pela justificação própria. Meus irmãos, se não permitirmos que a boa obra do Espírito Santo seja realizada em nós hoje, nenhuma de nossas obras nos justificará. No tempo da sua angústia, Acaz cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz, escolheu ir atrás de sua própria desgraça e ruína, terminando seus dias como um rei fracassado e indigno
de ser posto nos sepulcros dos reis de Israel. O tempo de angústia que se aproxima, um tempo de angústia qual nunca houve, Daniel capítulo 12, versículo 1, provará o ouro e a escória desta terra. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. E de nós será dito, ele mesmo ou ela mesma fez a sua escolha. O que mais precisa acontecer a fim de que despertemos para a realidade de que Jesus está às portas? Logo verei com meus olhos o que passei a desejar e almejar quando tinha 16 anos. Logo verei o projeto Sunlight ao vivo e a cores, e com a intensidade e a glória que somente aquele dia revelará. Tendo nossas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, que façamos parte do povo de Deus, que pela obediência voluntária escolheram perseverar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, santos do Altíssimo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.